Começamos a edição desta segunda-feira falando do cenário de crise no Oriente Médio após militantes do Hamas, grupo extremista palestino, dispararem mísseis em uma série de ataques contra Israel no último sábado, dia 7 de outubro. Até o momento, os dados oficiais apontam que mais de 1.300 pessoas morreram em Israel e na faixa de Gaza, onde se concentra a população da Palestina. O conflito entre palestinos e israelenses não é recente, se estende por pelo menos 7 décadas. O Brasil, que preside até o fim de outubro o Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocou os membros do órgão neste domingo para discutir os últimos desdobramentos do conflito. Em nota publicada nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores disse lamentar profundamente a perda de vidas, além de condenar os ataques contra civis. A nota ainda reitera o compromisso do Brasil com a solução de 2 estados com um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Por causa do conflito, cerca de 1.000 brasileiros em Israel e na Palestina querem voltar ao país, segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. A maioria são turistas. O governo brasileiro reservou 6 aeronaves da Força Aérea Brasileira para repatriação. Ainda neste domingo, um avião decolou com destino a Roma, na Itália, para trazer os brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel. A expectativa é que o avião siga da Itália e pouse em Tel Aviv na tarde desta segunda-feira ou na terça, para o primeiro retorno ao Brasil. Até o momento, 1 brasileiro se encontra ferido e 3 estão desaparecidos. Eles estavam participando de um festival de música em Israel. A estimativa é de que 14.000 brasileiros vivem em Israel e 6.000 na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. Além de causar diversos prejuízos à população do país, o conflito com o Hamas pode impactar também a economia de Israel e as negociações com o Brasil. Israel é tradicionalmente um dos parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio, com a grande maioria das exportações concentradas em produtos químicos, inseticidas e principalmente fertilizantes. Em 2022, a soma do comércio entre os 2 países registrou um crescimento exponencial, passando de 1,5 bilhão para 4 bilhões de dólares ao ano, sem contar os negócios ligados à tecnologia que não passam pela balança comercial. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, até setembro deste ano, o Brasil exportou mais de 570 milhões de dólares para Israel. E agora a gente vai até Brasília, onde está o repórter Marcelo Dias, e posicionado para a gente conversar também com o adido agrícola da Embaixada de Israel no Brasil, o Ari Fischer. Boa tarde, Marcelo, e boa tarde, Ari. Sejam bem-vindos. Boa tarde Priscila, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Mercado e Companhia neste momento. Bom, a gente vai repercutir esse assunto porque envolve diretamente essa questão do agronegócio e também da segurança dos brasileiros. O Ari Fischer já está aqui conosco, nos atendeu prontamente para poder fazer uma repercussão econômica de como é que vai ficar a situação entre os 2 países. Mas antes de começar essa questão, Ari, eu gostaria de perguntar para você como é que está a situação neste momento em Tel Aviv. A gente observa aqui pelas imagens que a gente está tendo um ataque agora exatamente de Israel na faixa de Gaza. É isso mesmo? A última informação? Sim, são mais de 5.000 foguetes que foram lançados contra o Estado de Israel. E foi feito um ataque pelos terroristas do Hamas, e que são uma verdadeira ditadura dentro do Estado palestino. E com isso, eles entraram também e mataram a sangue frio quase mais de 700 pessoas a 1 metro de distância e também pegaram pessoas e levaram mais de 150 israelenses estão hoje dentro de Gaza, a gente não sabe aonde, mas são mulheres, crianças, bebês que foram sequestrados e fora isso, naquele que estava tendo uma festa na região. Sim. Era uma festa que era para mais ou menos 5.000 pessoas. Se eles tivessem chegado 5 horas antes, eles tinham pego muito mais pessoas. Eles mataram 260 pessoas. Os corpos estão sendo achados agora pelos pais que estão procurando na região.
E eles também pegaram jovens, tiraram a roupa delas, estão fazendo coisas horríveis, verdadeiros terroristas. Não é uma guerra, Sim. porque uma guerra a gente faz entre exércitos. Isso, Sim. para mim, o Hamas não é um exército, não tem exército, ele tem um grupo de terroristas que entraram e estão matando a sangue frio, matar 700 pessoas para nada. Em toda a história de Israel, desde o Holocausto, nunca houve uma coisa assim de matar em um dia 700 pessoas. E a gente percebe aí pelos números que só aumentam, né, Ari? E mais da parte de Israel também do que na Palestina. Nesse momento está acontecendo aí esses ataques de Israel diretamente na faixa de Gaza. E quando a gente trata da parte econômica, a gente sabe que o preço do dólar já subiu muito também, inclusive aqui no Brasil, os barris de petróleo também que influenciam economicamente aí o mundo todo. É claro que o Brasil também não fica de fora. Aqui a gente pode dizer que no agronegócio a gente pode ter problemas sérios se a guerra não cessar, né? Sim, esse ano Israel forneceu adubo, como a Priscila falou, e isso pode atrapalhar a comercialização entre os produtos. Os aeroportos já estão fechados. E isso, se demorar muito, pode realmente atrapalhar. Mas atrapalha também os palestinos, porque os palestinos comercializam produtos para Israel. Israel compra muito produto dos palestinos também para ajudar a economia. São 20 mil empregos que Israel fornece para os palestinos, que atravessam todo dia as fronteiras para trabalhar, e um salário de um ano de salário em Israel para um palestino corresponde a 7 anos de salário em Gaza. Então, se você perguntar para qualquer palestino, eles têm interesse de trabalhar em Israel, e isso é o único jeito de ter paz, é gerando trabalho para esses palestinos. Você estava citando agora há pouco a questão das fazendas, né, de produção de leite lá, que foram atacadas também, e que isso pode interferir economicamente nessa questão da produção do setor também, né? Sim. Então, na região que foi atacada, a gente chama uma região de o cinturão de Gaza, o Tef Asa, e essa região tinha mais ou menos fazendas coletivas como os kibbutzim e os moshavim. E com esse ataque, existem locais que morreram todos os moradores dessas fazendas coletivas e que o prejuízo vai ser enorme. E também queimaram toda a alimentação das vacas. E essas vacas agora podem morrer por falta de quem alimente elas, porque não dá para voltar ainda na região por causa da questão de guerra. Então, é uma coisa... São prejuízos enormes, né, que a gente pode já notar no que está acontecendo aí. É claro que o mundo inteiro acaba também sofrendo com toda essa situação. E o Brasil não pode ser diferente dessa questão de troca de tecnologia que a gente tem entre Israel e Brasil também, né? Existe esse forte relacionamento do agronegócio com a própria Israel. E nessas questões de tecnologia ali, o que pode ser afetado nesse momento do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente manda para lá, e de Israel que manda para cá? Tecnologia muito forte, né? Exatamente. Israel exporta para o Brasil, como a Priscila também comentou, esse ano a balança comercial entre os dois países pulou de 1,5 bilhão para 4. E isso vai atrapalhar realmente toda essa parte da balança comercial. Israel tem interesse, agora a gente estava nessa época falando de trazer até frangos do Brasil. Isso vai atrapalhar. E ninguém ganha com isso, Marcelo. Infelizmente, nem os palestinos, nem os israelenses ganham com isso. E o mundo também perde. É uma pena. E a gente continua acompanhando, então, Priscila, essa situação e os reflexos, claro, dessa guerra na situação econômica do agronegócio entre os dois países, né? A gente vai trazer mais informações no RN também e trazendo sempre aqui com muito mais qualidade, informação direta aqui da Embaixada Israelense. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigado. E, é claro, também oferecer nossas condolências aqui do Canal Rural com os irmãos israelitas também. Muito obrigado. Israel vai se defender, tem direito de se defender, e a gente está sentindo exatamente essa hora. Todos os nossos filhos estão sendo convocados para ir defender Israel, e é isso que eles vão fazer. Ok, então Priscila, com você em São Paulo, e a gente continua acompanhando esse assunto no decorrer da nossa programação. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ari. Como ele mesmo disse, ninguém ganha com isso.